Boa noite, meus amados, graça e paz estejam com todos, amém? Como sempre, né, eu falei logo de manhãzinha, eu coloquei o comentário aí que hoje nós iríamos estar fazendo a nossa última live, né, nosso último estudo com relação à doutrina da ressurreição, que a gente já vem trabalhando ela, né, há 3 aulas, se não me engano, ok? Então, eu gosto sempre de repetir, né, para você que não viu nenhuma aula, né, não tem aqui como a gente fazer aqui uma retrospectiva de tudo que eu já falei, porque foi muita coisa, ok, irmãos? E como eu sempre falo, né, para mim é sempre um prazer, é uma honra estar aqui com vocês, contribuindo, né, para que a gente possa crescer, como já disse Pedro, né, há 2000 anos atrás, aqueles irmãos lá que estavam passando por uma grande perseguição ali na Ásia Menor, na Capadócia, na Bitínia, como ele fala na sua primeira carta, e ele ensina lá que nós devemos crescer em graça e crescer em conhecimento, ok? Então, né, para você que vem acompanhando, você que vai assistir hoje pela primeira vez, você que não viu, né? Talvez o assunto para você vai parecer uma coisa totalmente sem você entender nada, porque a gente vem trabalhando já algumas aulas, já há algum tempo, sobre escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, ok? E só um pequeno panorama, o meu propósito aqui era expor para vocês, né, desde as primeiras aulas que eu coloquei lá naquela época, que era para a gente aprender um pouco o que defende uma escola escatológica chamada pós-tribulacional, ok? E a gente já teve lá, se eu não me engano, acho que já foi umas 7 aulas que a gente vinha abordando o que essa escola teológica, o que eles defendem, ok? E a gente viu lá que a gente trabalhou os seus argumentos, né? Depois a gente trabalhou as suas bases. E dentro dessas bases que nós vimos lá, tinha uma das bases lá, aqui é a última que a gente ainda vai ter que falar ainda, que ela fala sobre a ressurreição. Então, como é que essa escola teológica escatológica, como é que ela trabalha, como é que ela vê a doutrina da ressurreição? E a gente não trabalhou ela porque, para poder trabalhar ela, seria necessário a gente abrir aqui um leque, né? Abrir aqui um parêntese, e a gente tinha que expor primeiro o que é a doutrina da ressurreição, o que a Bíblia fala sobre ressurreição, o que o Novo Testamento ensina, o que o Antigo Testamento ensinava, né, como é visto, que tipo de ressurreição, como é que isso se daria, ok? E aí a gente começou, eu tive que parar, né, de falar sobre para que tá dando aqui, porque parece que tá carregando e acho que fica dando pausa aí, eu não sei. Às vezes aparece aqui uns defeitos, eu não sei como é que corrige isso aí, gente, ok? Quando ela para aí, eu não sei, deve ser por causa do carregador, que tá a bateria bem pouquinho aqui, eu esqueci de colocar o celular para carregar. Então, vê só. Então, como eu estava falando, a gente teve que abrir um leque, né, para mostrar o que é que a Bíblia fala, como é que ela mostra esse processo, ou como se dará a ressurreição dos mortos, nas pessoas que morreram, ok? Então, primeiro foi necessário a gente entender um pouco do que essa doutrina fala, o que a Bíblia mostra, para poder a gente voltar lá, para terminarmos a nossa última aula, né, sobre tudo que a gente poderia passar aqui sobre a escola escatológica pós-tribulacional, ok? Então, quem não assistiu, né, essa, se eu não me engano, parece que já vai na 11ª aula, então foi muita coisa, eu já falei demais já, vocês já devem estar cansados, ok? Então é o seguinte, não tem como aqui fazer um panorama ou uma retrospectiva, né, uma síntese de tudo que eu falei, porque foi muita coisa. Então, se você tiver curioso, tiver sem entender o que eu vou falar a partir de agora, que com certeza se você não assistiu às outras aulas, você não vai entender nada porque é muito complexo, né? E ainda mais se tratando de escatologia, que é uma doutrina que tem muitas vertentes, muitos pensamentos, fica mais difícil ainda, ok? Então, como é que você vai fazer? Todas as minhas aulas, elas estão aí no meu Facebook, ou você vai lá no meu canal no YouTube, né? Você vai digitar o meu nome lá, Alexandre Urquiza, e lá é mais fácil até de você encontrar as aulas, né? Porque você só vai digitar um nome aí na barra e já vai aparecer direto lá a aula que você quer assistir. Lá tá na sequência 1, 2, 3, 4, então você vai ficar mais fácil para você assistir. E você aproveita e já se inscreve lá
no meu canal e você dá um likezinho lá porque você está cooperando. Isso aí faz com que o YouTube veja que essas postagens elas estão tendo aceitações e eles vão divulgar o nosso trabalho, né, em outros canais, ok? Então eu peço que, se você puder me ajudar, você faça isso aí, ok? Você se inscreva lá no meu canal se você gosta da palavra de Deus, se você sente a necessidade que precisa ter mais conhecimento do que a Bíblia fala, eu aconselho você a se inscrever lá, que eu às vezes trago algumas coisas muito interessantes. Inclusive, esse estudo aqui sobre escatologia, isso é muito importante porque em muitas igrejas, muitos pastores ou líderes, sei lá como você queira chamar, eles não empregam tempo para ensinar sobre esse assunto, e é um assunto de extrema importância, porque está falando das coisas que estão por vir. Então, se faz necessário você ficar por dentro, você não deve andar alheio às coisas que Deus tem preparado para os seus, ok? Para que você não seja pego de surpresa. Então, eu aconselho que você assista e você busque entender, ok? Então, se tratando aqui da doutrina da ressurreição, já para a gente entrar, porque eu não quero que a aula fique muito grande, que inclusive eu até prometi na aula anterior, né, que eu ia me esforçar bastante para que a aula não ficasse muito grande. Mas infelizmente aquela última aula foi uma aula muito extensa. Ela, se eu não me engano, parece que foi 1h50 de extra, ok? E não tinha, porque era um capítulo inteiro que a gente estava ali trabalhando, e não tinha como eu cortar a mensagem no meio e aí dividir em outras partes. Então aí ia ficar maior ainda e a gente não vai terminar nunca, e vai terminar ficando enfadonho, entendeu? E eu não quero fazer isso. Então, tratando da doutrina da ressurreição, nós já vimos aqui 3 aulas, que a primeira aula nós tratamos aqui sobre tipos de ressurreição. A Bíblia fala sobre a ressurreição para a vida eterna e a Bíblia fala sobre a ressurreição para a condenação eterna, ok? Então aí elas são empregadas dessas duas maneiras, esses dois tipos de ressurreição. Só que dentro do primeiro tipo, que é a ressurreição para a vida, ela se divide em algumas características, em alguns tipos de ressurreição. E a gente viu aí que os escritores eles utilizaram expressões que eram diferentes. Um falava ressurreição dos justos, o outro no Novo Testamento fala sobre ressurreição dentre os mortos, outro fala ressurreição dos mortos, outro fala uma superior ressurreição. Então há uma gama, né, de variantes na questão da palavra ressurreição. E aonde a palavra-chave que a gente entende melhor aí, como eu falei, é quando você tem um pouco de noção do grego bíblico, ok? Porque a gente tem que entender, irmãos, que nós temos aqui em mãos a Bíblia, ela é traduzida para o português. Mas a gente sabe que a Bíblia ela foi escrita no grego koiné, que é uma língua que não existe mais, ok? Então, os escritores na época, eles escreveram em grego, e a língua grega ela é muito vasta, ela é muito rica, então tem algumas variantes que faz necessário você conhecer para que você possa entender bem o contexto ali onde você está lendo, para que você não vá cometer algum equívoco ou fazer alguma interpretação totalmente contraditória ao que o todo da Bíblia ela ensina, ok? Então, nessa primeira parte, lá nós vimos lá que, no grego, existe uma expressão que foi introduzida pelo ensino de Cristo, que os seus discípulos foi uma palavra nova e que eles não tinham conhecimento daquela palavra lá. Ressurreição dentre os mortos. Eles os judeus só estavam familiarizados com a palavra ressurreição dos mortos. Aí chegou Jesus e fala ressurreição dentre os mortos. E eles ficaram sem entender o que aquela expressão quis dizer. Então se faz necessário a gente entender o que do grego elas querem dizer claramente para nós. Eu não estou aqui dizendo que é necessário você fazer um curso de grego e aprender a falar grego fluentemente, não. Mas existem algumas palavras que faz necessidade de você ter o conhecimento dela no original, e aí ela vai te ensinar e você vai ter mais entendimento no contexto, no todo que a Bíblia está passando para você, ok? Então, em algumas passagens que nós vimos nessa aula, você vai ter que voltar lá para pesquisar, ok? A palavra é ressurreição dentre os mortos, que no grego é eknekron, ok? E eles não tinham familiarização com essa expressão eknekron. Eles tinham com a expressão apenas necron. Então aí Jesus vem e traz nova luz a essa doutrina, a esse evento futuro. Isso aí despertou curiosidade. E lá no final, depois, é que eles, quando recebem mais iluminação do Espírito Santo, é que eles começam a entender que é um evento totalmente diferente
e um conceito que eles tinham, ok? E nessa aula a gente explanou bem legal, eu creio que ficou muito bom, e é relevante você ter noção dessa expressão para que você possa entender, ok? Depois nós vimos lá a segunda aula foi falando sobre a hora das ressurreições, ok? Isso também não quero aqui dizer que eu ensinei a hora exata que vai ser a ressurreição, não, porque ninguém sabe, ok? A ressurreição para a vida, ela está dividida em 3 planos, né? Então, um deles é a ressurreição no arrebatamento da igreja. Ali é uma hora que a gente não sabe, ela pode ser iminente, nós não sabemos quando acontecerá essa ressurreição para o arrebatamento da igreja, ok? E nessa aula aqui nós falamos bastante sobre isso. A terceira aula, que foi justamente o plano da ressurreição. Então nós vimos que há tipos de ressurreição, nós vimos que há uma hora onde ela terá o seu ponto inicial, e a terceira nós vimos lá como, depois que ela se iniciar, qual será o seu processo, quais são suas características e como é o processo. Vai ser de uma vez só, vai ser por etapas, como é que vai ser isso aí? E que foi a aula anterior que nós demos, e que se você observar, você vai ter que voltar lá. Então você vai ter que, como eu repito, você vai ter que entrar no Face, você vai ter que procurar, porque elas estão aí, todas elas estão salvas aí no Facebook, no meu canal, ou no meu Facebook. E também elas estão aí, como eu repito, eu fico repetindo sempre, que é para você não esquecer, ok? Também estão registradas lá no meu canal do YouTube. E lá no canal do YouTube é melhor de você achar, aí você vai ficar mais por dentro, porque, como eu falei, o assunto é complexo, não dá para explanar tudo de uma vez só, eu também não tenho a capacidade, eu sempre repito isso aqui para vocês, meus amados, eu não tenho a capacidade de esgotar o assunto, porque é muito complexo, certo? A escatologia, ela tem muitas correntes, ela é muito variante, e não tem como a gente esgotar o assunto. Eu esqueci de mostrar até aqui a vocês, ó. Como a gente vai encerrar hoje, ó, eu estou aqui falando, ó, eu estou usando sempre, tá vendo? O livro é grosso pra caramba. A minha ferramenta é essa aqui, ó, Manual de Escatologia de J. Dwight Pentecost, ok? Eu já expliquei para vocês que infelizmente aí, ó, fica aparecendo o contrário para vocês, ok? O meu celular, ele não tem a câmera para reverter, para aparecer aí de maneira correta. Aparece o contrário, mas você vai ter que ficar com ela ao contrário. Não tem como colocar aqui que meu celular não tem como inverter, ok? Então, como eu estava falando, na última aula da semana passada, né? A gente destrinchou bem ali, me esforcei bastante para que a gente ficasse claro sobre a primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios no capítulo 15. E esse capítulo 15 lá da primeira carta aos Coríntios, ele tem 58 versículos. E não tinha como eu prometi que ia ser uma aula curtinha, gente, mas não tinha como a aula ser curtinha, porque eu ia ter que ficar cortando, e aí eu tinha que dividir esse capítulo em 5 aulas. E aí você não tem saco para estar ouvindo eu aqui falando tanta coisa que às vezes você não entende, né? Por isso que eu falei. Então, se você quiser ver o que foi que eu já falei, você vai ter que voltar lá no Facebook, tá? Salva aí as aulas aí, ok? Ou então, como eu falo, é melhor você ir lá no YouTube, lá no meu canal, aproveita e se inscreve e dá aquele like lá que você está cooperando com a expansão do reino, ok? Então lá no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, é um capítulo essencial, é um dos maiores capítulos da Bíblia, onde vai tratar mais bem detalhadamente sobre como se dá esse plano da ressurreição, como é que vai acontecer, as etapas que eles têm que cumprir para que se cumpra o que está escrito na Bíblia, ok? Então, essa foi a terceira aula, foi a aula da semana passada, né? Infelizmente ela não ficou pequena, ela ficou 1 hora e 55 minutos. Eu não sei como foi que eu consegui falar tanto tempo desse jeito, ok? E se você observou nas 3 aulas que eu dei sobre a ressurreição, em momento nenhum eu toquei na ressurreição do povo de Israel. Então, agora que a gente vai trabalhar um pouco, né? Que é o plano da ressurreição para Israel. Ou seja, a ressurreição de Israel. E aí? Então, quando é que o povo de Israel, quando é que eles vão ressuscitar? Quando é que vai acontecer esse evento? Será que eles vão ressuscitar juntamente com a igreja no arrebatamento da igreja? Ou há um grupo específico, há um momento específico para que a nação de Israel, a qual composta por todos os povos do Antigo Testamento, mas junto com os judeus do Novo Testamento, até mesmo na era da Grande Tribulação. Então, quando que vai dar esse evento? Como é que ele vai se realizar?
E se você observou de todas as aulas que eu dei, em momento algum eu falei sobre ressurreição de Israel, porque ficou para a última aula, ok? Então, gente, ó, hoje eu vou utilizar mais aqui o livro, ok? O livro aqui está tão claro, está tão específico, eu vou apenas ler algumas partes aqui e a gente vai apenas introduzir alguns comentários, ok? Então, para que a gente possa já dar início aqui a essa última aula, e quando terminar essa aula, aí você vai ficar por dentro de tudo que está relacionado na Bíblia à ressurreição. Aí a gente vai voltar para onde a gente estava no início, para a gente dar a última aula, para explanar e mostrar como é que a escola pós-tribulacionista, como é que eles interpretam e como é que eles ensinam a doutrina da ressurreição. E você vai ver que vai ser tudo totalmente muito diferente do que você já aprendeu até agora. E eu espero que você possa continuar entendendo, ok? Então, para que a gente possa entender como é que se vai dar esse processo, os acontecimentos do plano da ressurreição, primeiro, é necessário definir a hora da ressurreição de Israel para que possamos observar a sequência correta, ok? Ou seja, então, ó, existe duas classes que interpretam essas ressurreições, essa doutrina. Uma classe é chamada de classe dispensacionalista. Outra é a classe, podemos chamar de dos reformados, ok? Mas dentro do dispensacionalismo há algumas variantes. Até para ensinar sobre isso aí seria necessário a gente também dar uma aula do que é. Você deve estar perguntando o que é dispensacionalismo. Caramba, parece uma palavra de outro mundo, né? Mas é uma corrente, né, que vê todo o processo, todo o plano da criação de Deus, ele trabalhando e administrando através de dispensações. Em cada época ele utilizou uma maneira de diferente para trabalhar e para levar a salvação ao homem. Isso é muito mais do que isso, mas eu estava ainda sintetizando e simplificando para que a gente possa entender, ok? E já a classe reformada, ela não vê a questão de dispensações, mas sim de alianças, ok? Então, o dispensacionalismo também, eu sou dispensacionalista, mas não é porque eu sou dispensacionalista que eu concordo com tudo que o dispensacionalismo ensina, porque tem hora que, poxa, fica muitas lacunas e não dá para entender e parece até ser contraditório, ok? Mas isso não diz que eles são hereges, ok? Podem ter erros, porque ninguém é dono da verdade, ok? A verdade simplesmente pertence a isso aqui, ó, a palavra de Deus. A verdade está com a palavra de Deus, não está no homem. O homem é falho, eu sou pecador, eu necessito da graça e da misericórdia de Deus para que a gente possa chegar a um consenso igual ou à vontade de Deus, ok? Então, olha só, o que é que o dispensacionalismo ensina? Que eu falei muito sobre isso aí. Pronto, alguns dispensacionalistas ensinam que Israel ele ressuscitará juntamente com a igreja. Então, qual é a base que eles utilizam? Que é aquilo que eu já vinha ensinando já nas aulas anteriores. Você vai ter que voltar lá, ok? Aquela passagem de 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, que alguns, não são todos, mas alguns dispensacionalistas, eles interpretam que aquela ressurreição ali está incluído tanto os salvos em Cristo, como também todos os santos do Antigo Testamento, ok? Então essa é uma base que eles utilizam para dizer que a ressurreição de Israel e da igreja, ela vai acontecer no mesmo evento. E aqui eles utilizam tanto essa passagem quanto outras passagens, mas ele utiliza aqui de tantos que tem, ele separou aqui apenas 4, que são as 4 bases essenciais que tanto reformados quanto dispensacionalistas utilizam para afirmar que haverá uma ressurreição única de Israel com a igreja. Então, se você tiver aí com caderno, com caneta, seria bom você escrever, porque eu vou falar muito aqui e não dá para você pegar tudo, a não ser que depois você volte, porque vai ficar salvo aí, você vai assistindo devagarzinho, aí você vai tentando entender, ok? Então, olha só, de tantos argumentos que tem, eu vou aqui citar apenas 4 argumentos que eles utilizam para dar base à ressurreição de Israel e a igreja como um evento único, um só. Vamos ver qual é o primeiro argumento que eles utilizam. Olha só, a redenção de Israel depende da obra de Cristo, assim como a redenção da igreja. E então, pode-se afirmar que eles estão em Cristo e ressuscitam ao mesmo tempo. Você decorou qual é a base deles? Eles alegam que tanto judeus como cristãos, né, como os outros da igreja, todos eles estão em Cristo. Então, por estarem em Cristo, eles terão
uma ressurreição única. Esse é o primeiro argumento. Qual é o segundo argumento dessa posição? Ele diz o seguinte, ó, a voz do arcanjo, que é uma expressão que está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16. Para você entender isso aqui, você vai ter que abrir a Bíblia, lá no Novo Testamento, na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, o contexto vai do verso 3 até o verso 18, se não me engano, é verso 19, entendeu? Mas o versículo-chave é o versículo 16, que é o que ele utiliza aqui, que aparece a expressão voz do arcanjo. O que é que eles dizem mais, ó? Tem significado especial para Israel. Então, a voz do arcanjo, ela tem um significado exclusivo para Israel, no Antigo Testamento, ok? Já no Novo Testamento, a expressão que é exclusiva é a trombeta de Deus, assim tem para a igreja. Você entendeu o argumento dele? Pois o argumento aqui é o seguinte, tanto o Antigo Testamento utiliza a expressão a trombeta, ou a voz do arcanjo para Israel, ela é similar à expressão a trombeta de Deus, que é utilizada no Novo Testamento. Então, como o Novo Testamento utiliza trombeta de Deus, e ela é similar ao que aparece no Antigo Testamento como a voz do arcanjo, eles utilizam isso aí para defender essa tese, ok? E isso aí para fazer com que a ressurreição ela acontecerá ao mesmo tempo. A gente vai ver se realmente isso aí faz de acordo. Qual é o terceiro argumento básico deles? Está ligado ali com os 24 anciões, que se você for ler Apocalipse capítulo 5, vai falar sobre ali os 24 anciões e inclui, por ser 24, ali inclui os 12 discípulos, os 12 apóstolos do Novo Testamento e os 12 representantes das 12 tribos de Israel. Então, por isso que dá 12 do Antigo, 12 do Novo, 24. Então, formando aí um grupo único. Então, eles utilizam esse argumento para provar que na ressurreição as duas, assim, as duas, como é que eu vou assim, os dois lados irão ressuscitar ao mesmo tempo devido a estar lá unidos no céu. Ou seja, e a última parte deles aqui, o último argumento, é relacionado a Daniel, capítulo 12, verso 2 e 3, onde eles utilizam ali aquela palavra da ressurreição e que ali inclui também todos os santos do Antigo Testamento quanto os do Novo Testamento, ok? É a base ali de Daniel. Eles aqui falam o seguinte, ó, Daniel 12, 2 e 3, ó, não fala sobre ressurreição literal. E aqui vai ser uma problemática que a gente vai tentar trabalhar bastante. Eles não veem ali em Daniel como sendo uma ressurreição literal do corpo. Eles espiritualizam principalmente o versículo 2 lá, né? E fala que ali não é ressurreição, mas sim a palavra restauração. Ok? Então, isso aí são os argumentos que eles utilizam. Eu espero que você tenha entendido o que eu falei até agora. Né? Para você que está assistindo essa aula agora, você talvez não esteja entendendo nada. Por isso que eu falo que você, para entender o que eu estou falando aqui agora, essa já é a quarta aula, é a última praticamente, né? E aí você teria que voltar lá para você pegar lá do começo, senão você não vai entender nada do que eu estou falando, ok? Aí agora, o que é que o livro aqui vai falar? Respostas a essas observações que foram feitas por eles. Então, foram 4. Olha a primeira resposta que o autor aqui do livro dá, para a gente já refutar esses argumentos que eles aqui utilizaram. Olha o primeiro, olha como é interessante aqui a colocação que ele coloca. Vê só. Apesar de Israel ser redimido pelo sangue de Cristo, jamais experimentou o batismo do Espírito Santo, que os teria colocado em Cristo. Ou seja, o que é que ele quer dizer aqui? Para a gente refutar. Eles dizem que tanto Cristo, tanto os judeus, Israel, quanto a igreja, todos dois, eles são redimidos pelo sangue de Cristo. Meu amado, o sangue de Cristo, ele foi derramado para redimir a humanidade. Todos eles são redimidos. Só que a gente vê aqui, ele utilizando aqui a expressão do Espírito Santo. Quando a gente vai olhar a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, ela é totalmente diferente do Novo Testamento. Ok? Por exemplo, no Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele vinha sobre os profetas, sobre os homens justos de Deus e impelia eles a fazerem a vontade de Deus. Mas o Espírito Santo não ficava permanente nas pessoas. Ele apenas vinha e impelia os profetas, a falarem as palavras de Deus, a anunciarem, a advertir o povo, a alertar o povo, mas não ficava permanente nas pessoas.
A prova, qual é a prova? Por exemplo, quando você vai ler o livro de Juízes, a partir do capítulo 13, lá está narrado a história de Sansão, né? O homem dos cabelos grandes, né? Que é tido como um herói. Até muitas crianças conhecem a história de Sansão e Dalila. Se você observar lá esse texto de Juízes, lá diz que o Espírito Santo vinha sobre Sansão e o impelia, e depois saía dele, não ficava permanente nele. Então, utilizar isso como argumento não fecha, fica lacunas, não fica aberta. Agora, quando você vai ver o Novo Testamento após a ascensão de Cristo e o Espírito Santo é derramado, então quando o Espírito Santo no Novo Testamento ele é derramado, ele agora fica permanente nas pessoas. Por isso que a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Está lá em 1 Coríntios capítulo 3, verso 16 em diante, você vai ver o que ele fala sobre isso aí. Então, ou seja, no Antigo Testamento, por eles serem apenas impelidos, não os tornava em Cristo. Não os tornava, era diferente. Então, a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento não tornava eles em Cristo, como é no Novo Testamento. Por isso, quando você faz essa colocação agora, aí você entende lá aquela expressão de 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, que é o que estão em Cristo. Porque a partir do Novo Testamento, a nomenclatura mudou. Então, há uma distinção entre uma e outra. Então, esse argumento que eles utilizam com essa colocação que a gente está colocando agora, faz cair por terra essa posição deles. Qual foi o segundo argumento deles, né? Que é a ideia do arcanjo Miguel, né? Ou seja, como é que a gente pode solucionar essa questão? Por exemplo, quando você vai ver a ação dos anjos no Antigo Testamento, os anjos eles atuavam sobre a nação e sobre os justos para defender a nação de Israel, ok? Mas quando você vai ver a ação de anjos no Novo Testamento, inclusive principalmente no livro de Apocalipse, o livro de Apocalipse é um livro muito recheado de ações angelicais. E os anjos, ao efetuarem a sua ação no livro de Apocalipse, eles não estão fazendo suas ações relacionadas apenas a Israel ou à igreja. Até porque nessa ação dos anjos no Apocalipse, a partir do verso 4, do capítulo 4 de Apocalipse, até o capítulo 19, está recheado de ações de anjos fazendo, por exemplo, abrindo os selos, derramando as taças, né? Tocando as trombetas, e a ação dos anjos no livro de Apocalipse, ela está relacionada tanto a efetuar os julgamentos de Deus, tanto sobre o próprio Israel apóstata, como também sobre as nações ímpias. Então você vê ali anjos segurando para que outros anjos não destruam a terça parte da terra, a terça parte dos homens. Então há uma ação angelical ali recheada no livro de Apocalipse. E isso aí, ele derramando as taças, tocando as trombetas, a ira de Deus sendo consumada, mas você não vê a figura da igreja durante essa ação dos anjos. Então, não é lógica você utilizar essa base, porque tem o arcanjo Miguel e tem a trombeta, não tem nada a ver. Se você for observar, ela cai por terra e fica irrelevante. Ela não se condiz com o todo. Irmão, quando eu passo aqui amanhã, porque tem gente aqui falando comigo no Zap, e eu não posso falar no Zap agora, ok? E a relação do livro de Daniel, que eles falaram, e aí? Se a gente for analisar bem, né, se você tiver aí com a Bíblia aí em mãos, né, eu queria que você pegasse ela, se você puder, ok? Se não, eu vou ler aqui, a minha aqui é a versão atualizada. Eu vou ler aqui o que está escrito aqui em Daniel, capítulo 12, ok? Para a gente refutar esse argumento deles aqui. Eles alegam que Daniel, nessa passagem, não está falando sobre ressurreição do corpo, ok? Eles espiritualizam e falam que ali é a restauração de Israel de novo na sua posição geográfica. É uma restauração ética, política, econômica, geográfica, territorial. E você pode acrescentar aí vários adjetivos, ok? Não é uma ressurreição física do corpo. Então vamos ver o que diz esse texto de Daniel, capítulo 12, versos 1 e 2. Diz assim, ó, verso 1 do capítulo 12. Nesse tempo se levantará Miguel,
o grande príncipe, olha aí, o arcanjo, tá vendo que eles utilizam lá? Vamos lá. Olha só, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá, ó, tempo de angústia, a qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, você tem que separar bem essas expressões aí que elas ajudam bastante, certo? Será salvo o teu povo. Mas quem é que vai ser salvo? Todo aquele que for achado escrito no livro. Esse tempo aqui que a Bíblia se refere no capítulo 12, no verso 1 aqui, só existe um tempo a qual a gente pode encaixar esse versículo 1, que é o tempo da grande tribulação, que, trocando em miúdos, é a 70ª semana de Daniel. E aqui fala que vai ser um tempo de angústia a qual nunca houve. Porém, um povo será salvo. Ou seja, haverá livramento para esse povo. E que povo é? É o povo de Daniel. Ok? E ele fala aqui, ó, que naquele tempo será salvo o teu povo. Mas quem é que vai ser salvo? Todo Israel? É claro que não é todo Israel. Mas quem? Só são aqueles que forem escritos, que forem achados escritos no livro. Possivelmente só pode ser o livro da vida. Ele fala aqui escrito no livro, ok? Então o verso 1 aqui fala sobre um período de angústia, a qual o povo, que é o povo de Israel, ele será poupado, eles vão ser livres, eles vão ser salvos, mediante a ação aqui, né, do arcanjo Miguel. Aqui ele fala, né, se levantará Miguel, mas Miguel, a Bíblia apresenta ele não como um anjo, mas sim como um arcanjo. Apesar de ser um anjo, mas é um arcanjo, é uma hierarquia mais elevada. Então o verso 1 está falando sobre livramento durante um período de tempo. Ok? Mas, ou seja, esse livramento vai ser no início do tempo, no meio ou no final. A problemática está aí. Então, esse livramento aqui ele só poderá acontecer no final desse período, que é onde esse período vai ser utilizado para provar a fidelidade do povo judeu em reconhecer Cristo como seu Messias. Isso foi o verso 1. Mas e o verso 2 de Daniel 12? O que é que diz? Ó? Muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão. Aqui está bem claro, aqui fala sobre, é uma passagem que está falando sobre ressurreição. Ele fala que muitos dos que dormem no pó. Ok? A palavra dormir aqui, ela é empregada de uma forma para que ela venha amenizar uma situação que é muito mais grave e dolorosa. Na verdade aqui, ó, a expressão aqui é morte, né? Muitos dos mortos. E no original, uma tradução mais correta, segundo os melhores eruditos no hebraico e exegetas cristãos, a tradução correta seria muitos dos que dentre os mortos, seria a expressão aqui seria dentre os mortos, porque aqui é aquilo que eu já expliquei, você vai ter que voltar lá, porque senão a aula vai ficar gigantesca demais, ok? Ó, ressuscitarão, ou seja, eles interpretam essa expressão aqui não como ressuscitar o corpo fisicamente, ele voltar à vida, mas sim, eles espiritualizam e diz que essa pessoa aqui está falando da restauração posicional geográfica dos judeus na sua terra, que é Israel. O texto aqui não fala nada sobre isso. Ele fala aqui o seguinte, ó, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Agora, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Olha, irmão, como é sério essa passagem, tá vendo? Por isso que nós não devemos andar brincando, né? Alheios, ou mesmo desacreditando no que a palavra de Deus diz. Ó. Você que não crê na palavra de Deus, você que acha que isso é brincadeira, que acha que isso não é verdade, é apenas conto de nossos pais, nossos avós, ou da história, ficção de Hollywood, você corre um grande perigo, né? Principalmente você que às vezes fica brincando, que você utiliza isso para escarnecer, você corre um grande perigo. Se eu fosse você, eu mudava de ideia rapidamente, que isso não é brincadeira, isso é muito sério, ok? Mas aqui, voltando aqui para o texto, então esse texto aqui, irmãos, ele fala aqui de uma ressurreição literal do corpo. Muitos dos que dormem, né? A expressão aqui dormir é uma regra da ciência da hermenêutica, é uma ferramenta que a hermenêutica utiliza para abrandar ou até para adocicar as palavras. A palavra aqui dormir significa morreram, ok? Então, nós vimos aqui claramente aqui que esse capítulo de Daniel aqui, ele fala sobre ressurreição, mas eles interpretam
como sendo uma restauração. Eu vou ler aqui um comentário aqui de um grande teólogo chamado Arnold Garbelen. Ele afirmando, certo? Ele está afirmando que esse texto aqui de Daniel, ele está falando sobre restauração e não sobre ressurreição. Escuta só o que ele diz, ó. A ressurreição física não é ensinada no segundo versículo desse capítulo. Olha só, a gente leu ali, olha como é claro. Mas esse cara aqui, não, ali não é ressurreição física. Poxa, e é o que então, se não for? É ressurreição só da alma, do espírito? Como é que a gente explica isso aí, gente? Ok? Olha só. Aí ele vai dizer, o argumento dele é o seguinte, assim, olha só. Se fosse, a passagem estaria em conflito com a revelação relativa à ressurreição do Novo Testamento. É claro, porque o Novo Testamento, ele abriu os horizontes do entendimento sobre a doutrina da ressurreição. E para você entender, você vai ter que voltar nas aulas anteriores, que eu já falei sobre isso. Então aqui não tem como a gente falar sobre isso aí agora, ok? Mas esse cara aqui, ele coloca totalmente, que diz que é contraditório se você interpretar como sendo uma ressurreição do corpo físico, ok? Ele continua aqui dizendo o seguinte, ó. Não existe uma ressurreição geral, mas haverá a primeira ressurreição, ó, da qual apenas os justos participam. Interessante que parece contraditório aqui o argumento dele. Ele diz que não é uma ressurreição geral, mas ao mesmo tempo, no começo ele fala que tem, quando a gente lê aqui os argumentos lá para baixo dele. E não vale nem a pena, porque tem hora aqui que ele fala tanto besterol que não dá nem para que entender. Entendeu? Então, olha só, como é que a gente pode encerrar essa parte aqui dos argumentos que ele fala? Olha só, o livro, eu vou ler o livro que está muito claro e você depois tira suas conclusões. Olha, essa interpretação, aqui é o autor do livro refutando o argumento desse cara aqui, ok? Que eu falei para vocês, o nome dele é Arnold Garbelen. Ele interpreta Daniel 12:2 como não ressurreição, mas sim como restauração geográfica. Ele aqui vai dizer, é porque eu não vou aqui ler aqui, porque pra gente não perder tempo. O comentário que eu estava aqui dizendo aqui, ou seja, ele vai refutar e espiritualizar. E ele diz que Daniel apenas utilizou uma metáfora para explicar uma situação. Daniel está falando sobre restauração da nação. E para falar sobre restauração, ele utilizou a metáfora da ressurreição. E aí contradiz todo o ensino do Novo Testamento e do Antigo Testamento, se você observar. Aí aqui, olha o que é que o autor do livro vai dizer. Ó. Essa interpretação, ela parece basear-se na ideia pré-concebida de que a igreja e Israel serão vivificados juntos e também na falsa interpretação de que, literalmente interpretado Daniel 12:2, precisa falar de uma ressurreição geral. Então, para que eles possam fazer isso aí, é necessário espiritualizar toda a passagem. Você entendeu o que foi que ele falou aqui? Então, o que é que a gente deve concluir? Ó? Devemos observar que essa espiritualização, ela surge não da interpretação da passagem, mas apenas de uma maneira de se fugir da interpretação literal, gramatical e histórica, ok? Para defender a sua posição. Que é uma coisa que a gente também poderia dar umas aulas futuramente, é sobre métodos de interpretação das escrituras. Existe um método chamado de método de interpretação alegórico. E existe outro chamado de método de interpretação histórico-gramatical literal. Okay? Então, eles aqui utilizam o método alegórico para alegorizar. Isso é uma forma de fugir da hermenêutica, de todo o contexto que a Bíblia nos ensina. Ok? Então, conforme aqui foi demonstrado, parece muito melhor a gente entender essa passagem como um ensinamento da ressurreição física, literal, lá de Daniel, capítulo 12, verso 1 e 2, ok? Para a gente ampliar e entender melhor essa questão aqui de Daniel 12, como é que a gente poderia entender até para combater e reforçar mais o nosso argumento? A gente poderia aqui utilizar, sabe o quê? Por exemplo, onde é que a Bíblia utiliza uma metáfora para falar sobre restauração física de Israel e não ressurreição? É uma passagem que muitos líderes utilizam dentro da igreja para pregar, mas que foge do seu contexto remoto, de todo o seu contexto, que é o Vale dos Ossos Secos lá de Ezequiel, capítulo 37, ok? Tem muitos pregadores que utilizam aquela passagem, né, e faz alusão à igreja, né? Infelizmente, irmão,
se você for olhar todo aquele contexto de Ezequiel 37, ali não está falando ali de restauração ou de deixar a igreja viva, porque a igreja ela já é viva, ela é a coluna e firmeza do baluarte. É só você ler lá no livro de Timóteo, ok? Mas Ezequiel, meu amado, capítulo 37 ali é um capítulo exclusivo que está falando sobre a restauração física. Restauração física de Israel e não de ressurreição. E eles utilizam Ezequiel 37 para corroborar com Daniel capítulo 12, eles juntam esses dois textos aí e para dizer que ali está falando de ressurreição. Ali não está falando de ressurreição, está falando de restauração física da nação de Israel. Ok? E ela se consumou em 1948, onde Israel foi de novo ali reconhecido como nação e Estado. Ela estava dispersa devido à destruição da cidade no ano 70, e depois, mais na frente, no ano 130 e pouco, teve outra revolução ali com os judeus querendo retomar ali Jerusalém, e eles foram expulsos e foram dispersos e ficaram espalhados por todas as nações, assim como Ezequiel viu os ossos espalhados sobre os vales, como uma sepultura gigantesca aberta, ok? Então ali Ezequiel, ali não está falando de ressurreição, ali fala de restauração geográfica de Israel, e que isso aconteceu em 1948. Mas aqui, a gente vai ler aqui um pouco o contexto de Ezequiel. Eu vou aqui ler para vocês o que fala o livro sobre essa questão de Ezequiel 37 e vai ajudar bastante o seu entendimento. Olha só, é necessário aqui um comentário em relação a Ezequiel 37, que é a visão do Vale dos Ossos Secos. Você que gosta de pregar, presta bastante atenção, ok? Você que gosta de pregar, em Ezequiel capítulo 37, por mais que você queira fazer uma analogia, por mais que você queira fazer uma aplicação, meu amado, minha amada, você que prega em Ezequiel 37, viu? Me perdoe, mas infelizmente você está usando ali a figura da igreja, mas a igreja não se encaixa ali, pelo amor de Deus. Leia o contexto. Ali fala claramente sobre a restauração de Israel. Você pode fazer analogia, pode fazer o maior malabarismo do mundo, mas você está quebrando o contexto histórico ali de Ezequiel 37. Não tem como você empregar ali a igreja, irmão. Infelizmente, é porque talvez você nunca foi ensinado a você dessa maneira. Ok? Eu vou ler aqui para você o que é que o livro aqui vai dizer e depois você tira suas conclusões. Eu não estou aqui dizendo que é obrigado você a aceitar a minha posição, ok? Não, não é obrigado. Eu também não estou forçando você a mudar a sua posição. Eu não tenho poder para isso. Isso é uma função do Espírito Santo, ok? Só Ele é que vai ensinar você a ter uma compreensão melhor das Escrituras. Eu vou ler aqui o que é que o texto aqui vai dizer. Olha só, escuta aí, ó. Alguns acreditam que a menção de sepulturas, por exemplo, em Ezequiel 37, versículo 13 e 14, ó, poderiam demonstrar que está em vista aqui, ó, a ressurreição, pois não parece significar um lugar entre as nações, ó, mas sim um lugar de sepultamento. Ó. No entanto, ó, os ossos não são vistos numa sepultura, mas espalhados sobre o vale. O vale é uma figura da terra, ok? E Israel foi disperso, foi expulso da sua terra e ficaram espalhados por todas as terras. Aqui é uma forma dele apenas utilizar para falar, ele usa a figura do vale, ok? Olha o que é que ele vai explicar, olha como fica claro o que ele vai explicar aqui. A gente vai ler mais e vai tentar fazer uma exegese mais bem apurada. Olha o que é que ele vai dizer aqui, ó. No entanto, ó, Ezequiel deve estar usando aqui, ó, a metáfora de sepultamento e ressurreição para ensinar a restauração. É justamente o contrário do que essas outras pessoas eles interpretam. Ou seja, a escola reformada, por exemplo, né, os que levam para a espiritualização, por exemplo, eles pegam Daniel, capítulo 12, verso 2, e espiritualiza para defender a restauração. E ali é ressurreição. Aí esse capítulo aqui de Ezequiel, que fala sobre uma restauração física de Israel, que realmente é restauração, aí eles pegam aqui e espiritualiza, e aqui é que é ressurreição. Olha como está uma mistura de um trocadilho. Vamos ler aqui o texto de Ezequiel, ok? Olha que mais interessante, vê só, eu vou ler aqui Ezequiel, vê só.
Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Tá, olha, irmão, olha para aí. Você que prega em Ezequiel 37. Leia todo o capítulo, leia todo o contexto para poder você tirar suas conclusões. Olha só. Os ossos são toda a casa de toda a nação judaica, toda a nação de Israel. Não tem nada a ver com a igreja. O texto não menciona a igreja em momento algum. Olha só. Por mais, infelizmente, por mais que você queira fazer uma analogia e empregar, não, irmão, aqui é os irmãos que estão precisando de restauração. Pô, você quer. Aí, ó, irmãos, meus amados, nós sempre precisamos de restauração. Tem tanto texto no Novo Testamento que fala sobre isso, usa lá. Aqui não tem como você aplicar a igreja. Por mais que você queira fazer um malabarismo. Eu vou continuar lendo aqui o texto, viu? Olha só. Estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, ó, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Eu vou fazer um comentário sobre essa expressão, certo? Eu vou continuar lendo aqui, ó. E estamos de todo exterminados. Portanto, ó, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus. Eu vou abrir aqui um parênteses, ó, cuidado, irmão, viu? Hoje em dia nós vemos muitas dessas pessoas assim: irmão, profetiza, profetiza. Será que realmente é isso que o texto está dizendo? O texto manda eu sair profetizando a torta para todo mundo. Se for para profetizar porque o texto está dizendo, irmão, então é para me profetizar para ossos, não é para pessoas, é para ossos. E aí, como é que fica essa expressão? Não quero aqui desmerecer o que você crê ou como você pensa sobre essa situação, certo? Mas o texto não está dizendo isso. E Deus mandou Ezequiel profetizar para ossos. Então quer dizer que a igreja está cheia de ossos para você profetizar para os ossos? Como é que explica isso? Está vendo que não é bem dessa maneira a interpretação? Me desculpe, irmão. Eu não quero aqui ofender ou denegrir ou dizer que você é herege. Não quero dizer isso. Entenda a minha linha de raciocínio, pelo amor de Deus. Eu vou continuar lendo o texto, ok? Olha só. Portanto, profetiza e diz, ó, assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela. Olha só como é interessante. Então quer dizer que tem muitos irmãos que estão dentro da sepultura e vão sair da sepultura para dentro da igreja. Como é que vai ficar essa interpretação? Tá vendo? Complicado, né? Olha só. Sai dela, ó povo meu. Israel é o povo de Deus, ó. E vos trarei a terra de Israel. Olha aí, como é que vai encaixar aqui a igreja, irmãos, agora? Tá vendo que não dá para você encaixar a igreja? Aqui é um texto que é exclusivo falando sobre a restauração física de Israel. Apesar de o autor aqui, o profeta, utilizar a metáfora de um sepultamento, mas o propósito é outro, é apenas uma forma de linguagem que ele está utilizando, ok? Vamos lá, ó. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela. Como é que pode? Colocar a igreja aqui. A igreja está dentro de uma sepultura? Como é que vai ficar isso aí? Tá vendo aí, ó? Porém, ó, em vós o meu espírito e vivereis. E vos estabelecerei na vossa própria terra. Onde é a própria terra de Israel? É onde? É lá em Israel, não é? A igreja não é de lá. A Bíblia diz que a igreja ela é para os céus, não é para Israel, ok? Assim diz o Senhor Deus, ó: eis que eu, ó, tomarei os filhos de Israel de entre as nações para onde eles foram. Olha aí, ó. Isso aí se refere ao que, irmãos? Uma chamada de volta, uma restauração literal, física, geográfica, territorial, como você queira colocar adjetivos, ok? Ó. E os congregarei, ó, de todas as partes e os levarei para a sua própria terra. Farei deles, ó, uma só nação na terra, nos montes de Israel. Olha só, como é que você vai empregar a igreja nessa situação aí? Não tem como. Então aqui sim. Por que foi que eu li esse texto? Aqui eu li, ó, Ezequiel 37, de 11 a 14, e verso 21 e verso 22. Para que você possa ter compreensão do contexto, o que esse contexto fala. Olha o que aqui o autor do livro aqui vai dizer agora. Ó. Na explicação da visão, verso 21 e 22, ó, Ezequiel, ó, mostra claramente que o que está em vista é a restauração e não ressurreição. Aqui ele não está tratando de ressurreição da cova, é uma metáfora.
poderia ser concluído aqui que Ezequiel está falando sobre restauração e não sobre ressurreição. Ok? Então, como é que a gente pode concluir? Essa aula vai ficar pequenininha, ok? Portanto, deve-se concluir que a ressurreição de Israel não acontece na hora do arrebatamento, porque essa ressurreição inclui apenas os que estão em Cristo. Ok? Ficou claro? Se você não entendeu, até agora você vai ter que voltar quando eu concluir essa aula aqui. Ou seja, então quando é que se vai dar a ressurreição do povo de Israel? Ok? Então, na volta de Cristo, né, que nós vemos o arrebatamento, um evento, e a vinda do Senhor, um outro evento. Né? Há um intervalo de tempo entre um e o outro. Então, aquela ressurreição de Tessalonicenses ali, os que estão em Cristo, não tem como você colocar ali a ressurreição de Israel. Ok? Olha só aqui o que é que ele vai explicar aqui também mais. Teria outra passagem que a gente poderia ler, que ela abre mais um leque e ajudaria nessa compreensão, que é Isaías, capítulo 26 e o verso 19, se não me engano. Eu acho que é Isaías 26, 19, que lá também fala também sobre ressurreição. Aquele texto de Isaías lá, ele fala sobre ressurreição. E eles interpretam como restauração física de Israel. O texto lá é claro sobre ressurreição. Ok? Então, ou seja, olha só, para a gente concluir, as referências do Antigo Testamento já citadas aqui, mostra que a ressurreição de Israel ocorre na segunda vinda de Cristo, que é lá Daniel, capítulo 11, verso 12, que a gente leu lá, ok? E lá afirma que a ressurreição acontece quando? Naquele tempo. Você tem que prestar atenção nessa expressão, naquele tempo. Naquele tempo ela é uma expressão escatológica. Ela é atemporal, ela não tem um tempo ali específico para você empregar ela, a não ser quando acontecer o advento do arrebatamento. Aí começa a contar o período da 70ª semana de Daniel, ok? Olha só. Então, como é que a gente pode concluir essa nossa aula de hoje para a gente encerrar tudo que a gente poderia falar aqui sobre a ressurreição? É claro que teria muito mais, tem muitas coisas, é claro que não tem como a gente preencher, porque eu sei, eu reconheço, eu sei que fica lacunas, ok? Mas não tem como a gente preencher todas elas, porque senão a gente não ia terminar nunca, porque é muita coisa, ok? Então, para a gente concluir e entender como é que se dará a doutrina, como entender a doutrina da ressurreição. Então vamos lá, a ordem de acontecimentos é o seguinte, da ressurreição. Qual é, nesse tipo, quando eu falo aqui de ressurreição, é sobre a ressurreição do corpo ressurreto, ok? Eu estou aqui falando de ressurreição, o tipo que envolve o nosso corpo sendo ressuscitado de forma gloriosa. Então, como é que vai se dar esse processo? Então, quem foi o primeiro? O primeiro foi Cristo, que a gente viu lá na aula anterior, em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 23. Cristo, nessa ressurreição, nesse plano, nesse processo, Cristo é o primeiro. Então, nessa fase, ela já deu seu pontapé inicial, como sendo Cristo o primeiro a ter esse tipo de ressurreição. Ok? E ele é o princípio dela. Ele, com a ressurreição de Cristo, desencadeia outras ressurreições que são desse mesma esfera, estão colocados nesse mesmo processo de corpo ressurreto. Então Cristo é o primeiro. Qual é o próximo? Ou seja, os que são de Cristo. E quem são esses? Todos os crentes da era cristã, que a Bíblia chama de tempo dos gentios, ok? Ou plenitude dos gentios, como você queira chamar. Então isso engloba quem? Só os cristãos que morreram em Cristo, do Novo Testamento, ou seja, desde a época de Cristo até o arrebatamento da igreja. Só vai ser essa categoria, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 23. Ok? Essa é a segunda parte do plano da ressurreição. Então, Israel ressuscitará quando? Então, aí a igreja é arrebatada com os seus, e aqui dá-se início a período que a Bíblia chama de grande tribulação, que a gente viu lá, que é tempo de angústia para Jacó, como está lá em Jeremias, e como também está aqui, como a gente leu aqui, lá em Daniel, capítulo 12, verso 1, tempo de angústia, a qual nunca se ouve. Então, que é 7 anos. Então, na vinda de Cristo, para fechar essa última fase, né, para aprisionar Satanás, para destruir
o anticristo e lançar num lago de fogo o anticristo e a besta, ok? E aí vai se ressuscitar Israel. Ou seja, então nessa ressurreição, quem vai participar dessa ressurreição? Qual é essa ressurreição? É a ressurreição que está lá em Apocalipse, capítulo 20, verso 5, ou verso 3, verso 4, lá que fala da ressurreição daqueles que foram decapitados por guardarem o testemunho e a palavra de Deus. Né? É só você ler lá, Apocalipse, capítulo 20, do verso 1 até o verso 8, fala lá, né? Que uns ressuscitarão e outros não ressuscitarão. E só ressuscitarão após o cumprimento desse período que a Bíblia chama de período milenar. Ou seja, entendeu? Dá para entender até agora o que eu falei? Então Israel vai ressuscitar quando? Israel ressuscita na vinda do Senhor. Ok? Então na vinda do Senhor já tem ressuscitado a igreja e os que estão em Cristo e estão nas bodas do Cordeiro. E aí Cristo vem com a igreja para ressuscitar quem? Ressuscitar aqueles que morreram e que não receberam a marca da besta, nem na testa e nem na mão. Eles ressuscitam esses que foram mortos, que foram martirizados, e junto com o Israel, os santos do Antigo Testamento. Aí qual é o nosso próximo processo? Acontece o julgamento das nações que está lá em Mateus capítulo 25, onde ele vai separar os bodes das ovelhas, e ele vai dizer o que para as ovelhas? Vinde, bendito do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então aí Israel é ressuscitado. Só que quem é ressuscitado? Israel, mas quem mais? Só Israel, que os que morreram confiantes na promessa feita lá do Antigo Testamento, que morreram confiantes que Deus, obedecendo lá e crendo na promessa messiânica. É porque tem muita coisa, gente, para a gente lembrar aqui, né, fica um pouco complicado. E aí abre assunto para um lado, abre assunto para o outro, e aí a gente fica quase que um assunto interminável, ok? Mas praticamente esse é o processo das ressurreições. E aí dá-se início ao período do milênio, de 1000 anos. E quem vai participar dele? Né? Esses santos que ressuscitaram, né, do Antigo Testamento, e esses que ressuscitaram aqui da grande tribulação, como está escrito lá em Apocalipse capítulo 20. Okay? Do verso 1 até o verso 8, se não me engano lá. E até agora. E aí? E os incrédulos, quando é que eles vão ressuscitar? Bom, aí a última ressurreição qual é? É a ressurreição do juízo final, que está em Apocalipse capítulo 20, a partir do verso 11. Ali sim, ali se dará a ressurreição dos incrédulos. Inclusive não. Ou seja, de todos aqueles que não creram, que não aceitaram Cristo como seu Salvador. Ok? Então ali será a ressurreição. E essa ressurreição de Apocalipse capítulo 20, verso 11, é a ressurreição para a condenação. Ok? Então, irmãos, a gente queria encerrar por aqui hoje. Eu espero que eu tenha sido bem claro. Eu sei que não dá para explicar tudo claramente, porque a gente teria que gastar muito mais tempo, e eu sei que você não tem tanto tempo para estar aqui ouvindo eu falando tantas coisas, ok? Porque a gente sabe que é um assunto muito complexo, existem muitas vertentes, mas pelo menos se você juntar as 4 aulas que eu dei, a primeira, e juntar com essa aí, você pelo menos agora vai ter um bom argumento e vai ter bastante material para você também fazer suas próprias pesquisas e você ir analisar e ver tudo aquilo que eu falei, ok? Eu espero que você tenha compreendido. Eu sei que não é muito fácil a gente falar sobre esse assunto, mas eu falei muitas coisas que talvez você também nunca tenha ouvido falar ainda. Por quê? Porque muitos líderes na igreja, eles não querem ensinar isso aí, porque é muito complexo. E até muitas vezes, muitos deles não têm nem muita capacidade para ensinar sobre esse assunto, porque é muito complicado, ok? O meu pedido é o quê? É que você volte. Essa aula vai ficar salva aí no Facebook, ela também vai ser postada lá no meu canal do YouTube. Se você não entendeu, você vai lá no meu canal, você se inscreve, ok? Você dá o like. Se você quiser, você vai até comentário, você vai até sugestão sobre algum tipo de assunto que você tem dificuldade e que você queria um pouco de esclarecimento sobre ele. E é claro que se eu tiver capacidade, eu vou trazer ali algum esclarecimento sobre aquilo que eu sei. E de alguma forma eu vou tentar ajudar você, ok? O meu pedido é o quê? É que você ore por nossa vida, ore por meu ministério, ore por essa minha atitude de estar aqui sempre compartilhando toda semana com vocês no Facebook, né?
contribuindo na expansão, que o meu objetivo é esse, irmão. O meu objetivo aqui não é querer mostrar que sei, porque eu não sei essas coisas tudo não. Eu apenas tento transmitir aquilo que eu venho estudando e venho aqui quebrando e queimando minhas pestanas com a leitura daqui da palavra e de livros, para trazer, né, a minha contribuição na expansão do reino de Deus. Então, que você possa continuar orando pela minha vida, orando pela minha família, orando por esse meu trabalho, né? Que Deus possa cada dia mais me iluminar para que eu possa realmente ter entendimento e possa contribuir, né, com você que está aí tentando aprender, ok? Então, que Deus possa abençoar todos vocês em nome de Jesus. Até a próxima aula. Na próxima aula, a gente vai voltar para dar a nossa última aula sobre a escola teológica pós-tribulacionista. Vamos refutar o seu último argumento, que é a doutrina da ressurreição. E agora você já tem tudo sobre ressurreição. Não tudo, mas você tem um grande material que dá para você buscar entender melhor. Que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus.